João, Evangelho de João, capítulo de número 1. A partir do versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe. Diga comigo, achou a Filipe. E disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Diga comigo, vem e vê. Volta, Thalita. Isso, passe, 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele. E disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Ou melhor, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondendo disse-lhe, por que te disse, viste debaixo de uma figueira crês? Coisas maiores do que estas verás. Podeis sentar. Estamos diante de um texto muito interessante. Um texto ao qual nós vemos Jesus falar com um homem chamado Natanael. João, conhecido na Bíblia como profeta amado, aquele que declinava a sua cabeça ou inclinava a sua cabeça no peito de Jesus, ele é o autor desse livro, é o conhecido como o discípulo amado. João escreveu esse livro no Evangelho, escreveu cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu a carta escatológica do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Os teólogos modernos acreditam que João morreu por volta dos 100 anos. Ele dos 12 foi o único que morreu de morte morrida. Não mataram João, ele morreu de dias, de velhice. O restante todos foram mortos de alguma forma ruim, ou decapitado, ou crucificado de cabeça para baixo, ou apedrejado, e por aí vai. João apresenta Jesus aqui nesse livro de diversas maneiras. No primeiro capítulo do livro de João, João apresenta Jesus como o Verbo divino. No capítulo de número 2, ele apresenta Jesus. Ele é que transforma a água em vinho, aquele que faz milagres. Também no mesmo capítulo 2, no versículo 13 a 21, João apresenta Jesus como o purificador do templo.
João apresenta Jesus como o pão vivo que desceu do céu. Ele apresenta Jesus como o pão da vida. Ele apresenta Jesus como a água da vida. Ele apresenta Jesus como a luz do mundo. Ele apresenta Jesus como libertador de Israel. Ele apresenta Jesus como restaurador de cegos. Ele apresenta Jesus como o bom pastor. Ele apresenta Jesus aquele que é a ressurreição e a vida. Ele também apresenta Jesus que ele é o caminho e a verdade, aleluia. Ele apresenta Jesus como a videira verdadeira. Apresenta Jesus como sumo sacerdote intercessor. Ele apresenta Jesus como Deus crucificado. Alabashuri andarabaxai. No livro de João você vai ver Jesus do primeiro capítulo ao último capítulo, porque Jesus é o fundamento da nossa fé. Entrando no texto, porque não quero demorar hoje, me chama a atenção que a Bíblia diz que Jesus vai até a Galileia, e ali ele se depara com Filipe, um jovem. E quando ele se depara com Filipe, o resumo dessa conversa é que Jesus fala para ele: segue-me. Ele se converte, ele tem um encontro com Jesus e aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador. E aí, irmãos, vem uma coisa que me chama a atenção, é que quando ele aceita esse chamado de Jesus, quem aceita o chamado de Jesus se compromete em anunciar Jesus como seu Salvador. É impossível aceitar a Jesus como seu Salvador e não anunciá-lo como Salvador das vidas, porque não tem como você aceitar Jesus e viver uma vida descompromissada com Ele. Você olha no texto que nós lemos, Jesus se depara com Filipe, Filipe segue a Jesus e logo Filipe sai para anunciar. Olha, Filipe sai para anunciar, irmãos, ele não saiu para anunciar a qualquer um, ele saiu para anunciar um judeu respeitado, ele saiu para anunciar um judeu que tinha fama. O seu testemunho era ilibado, o seu testemunho era um testemunho de um homem reto. E Filipe chega para ele falando, olha só o que Filipe falou para ele, olha. Filipe nem conhecia muito bem de Jesus, mas isso não deteve ele, pastor Frank, não intimidou Filipe de anunciar Jesus. Vamos botar aqui, Filipe era um novo convertido, e já saiu para falar com um homem que era doutor, um homem que conhecia a lei. E ele chega e fala assim: nós encontramos aquele a quem Moisés falava, Jesus de Nazaré. E me chama a atenção a resposta de Natanael. Natanael poderia falar assim: ah, rapaz, não vou te dar nem atenção. Mas Natanael, ele vira e fala assim: rapaz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade, não uma cidade, mas um lugarejo que ficava a noroeste da cidade de Jerusalém, cerca de 8 quilômetros da cidade, e era um lugarejo que ficava numa aldeia que ficava em cima das montanhas. E de acordo com a tradição judaica, essa cidade, havia nela lá muitas prostitutas. Então era uma cidade de prostituição, era um lugar de prostituição. Por isso que a fama de Nazaré era ruim. Por isso que a fama. E se você for analisar, quando Filipe fala que Jesus veio de Nazaré, e Filipe declara que esse era o Messias a qual Moisés estava falando, Natanael sabia que o escolhido, o Messias escolhido, deveria nascer em Belém, não em Nazaré. Só que Natanael não sabia da história por completo. Ele achava que Jesus era uma pessoa vinda de Nazaré, mas que não tinha nascido em Belém. Por isso que ele faz essa pergunta.
E a Bíblia diz que Filipe, Deus deu a ele sabedoria. E qual a sabedoria que o Senhor vê no texto? Simples assim. Ele não falou assim, ó, vai lá e vê. Ele falou assim, ó, vem e vê, eu vou contigo. Isso me chama a atenção na evangelização, pastores, que não basta só falar, nós temos que acompanhar. Nós temos que pegar aquele que está anunciando e trazer aos pés de Jesus. Filipe usou essa estratégia há mais de 2000 anos atrás. Então vem e vê, eu vou contigo te apresentar a Jesus, eu vou te levar a Jesus. O meu compromisso é com Ele, mas eu vou te levar até Jesus. E quando Natanael está chegando, Jesus fala para ele assim, ó, eis aí um judeu que não tem dolo. Olha, irmãos, Natanael tinha um bom testemunho mesmo, porque Jesus declarou isso. Ele não tinha mancha na sua conduta. Ele não era enrolado com as coisas dessa vida. O cara tinha vida. Era um homem correto. E aí, quando Natanael faz a pergunta, Jesus fala para ele, eu te vi quando estava debaixo da figueira. De acordo com Flávio Joséfo, Natanael era contemporâneo de Jesus. Quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, a mãe de Natanael escondeu Natanael num buraco na raiz de uma figueira. E ali escondeu Natanael e ficou criando Natanael dentro desse buraco na raiz da figueira. Ninguém sabia dessa história a não ser Natanael e sua mãe. Como Jesus é aquele que é ontem, hoje e será eternamente, e é aquele que tem a revelação. Jesus já chegou lançando para ele, eu te vi quando tu estava debaixo daquela figueira, lá na raiz, aonde ninguém sabia, eu sei, porque eu sou Jesus. Não há nada que Jesus não possa fazer, não há nada que Jesus não possa transformar, não há nada que Jesus não possa revelar, porque Ele é Deus, irmão. Natanael fica perplexo com a revelação de Jesus. E Jesus chega e fala assim, tu tá felizinho, tá contentinho com isso que eu estou te dizendo? Olha, coisas maiores que esta você verá. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais coisas tremendas vão acontecendo na sua vida. É por isso que o escritor, no livro de Oséias, ele fala, prossigamos em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Quanto mais nós conhecemos esse Deus maravilhoso, mais riquezas, mais grandezas, mais íntimos nós vamos nos tornando dele, e menos o diabo vai tendo força na nossa vida, na vida da nossa família. Conhecer a Jesus é anular o poder do diabo, é anular o poder da carne, é anular o poder do pecado sobre nós. Que aqueles que conhecem Jesus não vivem no pecado, porque a Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Quando eu olho esta passagem, eu vejo a importância de um evangelizador, de um evangelista, de um homem que se coloca à disposição de Deus. Olha, Filipe era novo convertido, ele tinha acabado de seguir a Jesus, e ele não se deteve em anunciar a Jesus. Mas hoje, quando você convida alguém para fazer a obra do Senhor, a gente fala assim, eu não estou preparado, eu não posso. Sabe por que muitas das vezes você não está preparado e você não pode? É porque está te faltando um contato com o Salvador.
o contato com o Espírito Santo, o contato com essa palavra que é viva e eficaz. Quanto mais contato nós vamos tendo com o Senhor, mais íntimos e mais ousados no Senhor nós ficamos. Sabe por que muitas pessoas nas nossas igrejas não sentem mais prazer em sair para evangelizar? É porque essa chama do Espírito Santo não está falando nos corações. Mas hoje eu peço em nome de Jesus, desperta, e seja você um evangelista. Seja você, minha irmã, meu irmão, um evangelista, aquele que anuncia Jesus em tempo e fora de tempo. Os hospitais estão aí, os presídios estão aí, as praças públicas estão aí, os becos e valados estão aí, e está ecoando dentro da igreja. O Espírito Santo está ecoando: a quem enviarei? Que se levante Filipes nesse lugar, aqueles fraquinhos, os novos convertidos, aqueles que muitas das vezes não sabem muito, mas sabem que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus foi nos preparar um lugar, e Ele voltará para buscar a sua igreja, e é para buscar você, e você não pode ir para o céu sozinho. A missão evangelística da Assembleia de Deus Adonai é urgente. Nós precisamos nos levantar para a evangelização do mundo. A obra do Senhor conta comigo e com você. Conta. O Espírito Santo procura pessoas que queiram fazer igual a Filipe, se lançar em desafios de anunciar. Você acha que foi fácil para Filipe falar com um homem da estirpe de Natanael? Não foi não, irmão. Mas no seu coração pulsava a alegria de anunciar o Todo-Poderoso. Tem gente que perdeu essa alegria. Tem pessoas que perderam esse desejo de anunciar a Jesus. Mas que Deus nos levante na escola, na faculdade, no trabalho, lá na fábrica, durante o almoço, ou no início do expediente. Que Deus levante pessoas desejosas de anunciar a Jesus, porque essa mensagem é urgente. Agora várias pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Várias pessoas estão se drogando agora. Várias pessoas estão se suicidando agora. E nós estamos de mão cruzada. Alabachura manaragandarábia. E o Espírito Santo, irmãos, procura quem usar. Procura a quem Ele vai usar para resgatar. E quando fores, acompanhe, cuide, zele pelas almas. O mundo já rejeitou. O cachaceiro está jogado, o mendigo está jogado, o doente, como a irmã Sheila falou aqui, está jogado no hospital. Muitas das vezes a família já até abandonou, ou talvez ele veio do interior, ou ela veio do interior, não tem ninguém aqui, não tem amigos, mas tem você, servo de Jesus, servo do Senhor, que tem o Espírito Santo e pode levar uma palavra de salvação. Como Deus levantou Filipe para Natanael, que Ele levante Sheila, que Ele levante Frank, que Ele levante Moacir, que Ele levante Domícios, que Ele levante eu e você para anunciar essa mensagem, que eu volto a dizer, é urgente. Aramandara, Bachuri, Andarai. Vai no presídio.
camarada errou, camarada fez o que não era lícito, e agora está abandonado, e não tem ninguém que estenda a mão e diga: Jesus te ama. Para quê? Para que a Assembleia de Deus Adonai existe? Nós existimos para glorificar ao Senhor e ganhar almas para o seu reino. Nós não existimos aqui para fofoca. Nós não existimos aqui para ficarmos com queixas e murmurações. Nós existimos aqui para cumprir o nosso papel de levar o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão primordial dessa igreja. E não fui eu que dei como pastor, foi Jesus que nos deixou essa ordenança: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é a missão da Adonai. Que Deus te levante, que Deus levante você, jovem, você, minha irmã, você, meu irmão, para anunciar a Jesus. E não só falar, vá até Jesus, mas venha até Jesus, porque você vai acompanhar essa alma. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos ficar de pé?